Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rincão aqui do canal Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal e a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de Excel na playlist do Excel Avançado aqui no canal do YouTube. Nessa aula de hoje nós vamos juntos aprender a criar a famosa conciliação bancária em planilhas do Excel. Ela é muito utilizada para fazer um checklist, né? Um comparativo entre os dados financeiros que é lançado através de uma planilha pelo departamento financeiro das empresas e os dados que são depositados, né, feito no sistema bancário, né? Toda a informação do sistema bancário na conta da empresa, ela tem que bater junto com o que foi lançado no financeiro da empresa. E se não tiver de comum acordo, tiver alguma divergência, é onde a gente aprende a pegar esses erros e a gente denomina isso de conciliação bancária. E nós vamos apresentar, se tiver divergência aqui, nós vamos identificar. Então não sai daí que a gente vai aprender mais uma aula top aqui no Minuto Excel Avançado, no canal da Rincão Informática no YouTube. Pessoal, conciliação bancária nada mais é que você fazer o confronto de dados de duas origens distintas, tá? A primeira origem, no nosso controle de fluxo de caixa, é o que o sistema financeiro de uma empresa lança para controle dela das informações financeiras dela. A segunda origem é o extrato anual dessa mesma empresa, desse mesmo setor financeiro, em que as informações que foram lançadas lá para registro foram colocadas numa instituição bancária. Então, a conciliação bancária vai servir para a gente confrontar se o que foi lançado pelo departamento financeiro está de acordo com o que foi feito na instituição bancária. A maneira mais simples que a gente tem de fazer isso é criando chaves. E aí o Excel vai analisar através da fórmula PROC-V e se essas chaves estão batendo, estão iguais. Como que a gente cria chaves nessa planilha simples aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, vamos vir aqui na nossa planilha de controle de fluxo de caixa, aqui na coluna A, para explicar um pouco as informações, tá? Nós temos aqui data, hora, mês, descrição do que foi feito, o valor e o saldo atualizado. Então, para a gente criar uma chave de comparação, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma coluna aqui, ó, antes da coluna A. Essa aqui eu vou chamar de chave. Chave codificada. Pronto. Deixa eu só fazer a atualização aqui, né? Beleza? O que vai conter isso aqui? Eu vou pegar 3 colunas aqui para poder criar, vou mesclar elas e vou criar minha chave. Uma fórmula bem simples. Então, eu vou dar o sinal de igual para abrir a fórmula. Eu vou pegar a data, aí você escolhe aqui o símbolo E, mais a hora e mais o valor. Eu vou usar esses 3 campos, tá? Dou Enter, ele criou a minha chave aqui, ó, codificada. Beleza? Vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele vai fazer isso para toda a minha planilha. Ok? Então a gente já tem a chave criada em que a gente vai fazer o comparativo das informações. Bem simples. Agora eu vou fazer a mesma coisa na nossa planilha do extrato bancário para que a gente consiga confrontar os dados através dessa chave codificada que a gente está criando, tá? Eu venho aqui na planilha do extrato, ó, vou inserir outra coluna aqui da mesma maneira, certo? Vamos lá. Chave codificada.
né? Então a chave vai conter as informações da data, da hora e do valor. Vamos colocar para todos aqui. E agora na planilha de controle de fluxo de caixa, eu vou criar mais uma coluna aqui, em que eu vou fazer o comparativo das duas informações, tá? Da coluna A no controle de fluxo de caixa, da coluna A no extrato bancário. Então eu vou inserir mais uma coluna aqui, ó. E eu vou chamar ele de conciliado mesmo, porque é o que a gente vai puxar, tá? Conciliado que significa se é igual, tá? Se for idêntico é conciliado. Agora a gente entra aqui com a fórmula PROC-V para fazer a busca na outra planilha, tá? Pelas colunas. PROC-V coluna, PROC-H linha, tá? A gente vai puxar aqui e vai fazer o comparativo se é igual. PROC-V. Vou utilizar a célula lá 3 como referência, ponto e vírgula. Vou fazer a busca aqui no extrato, tá? Aqui, ó. Ctrl Shift para baixo. Para buscar todas. A gente quer informação só da primeira coluna aqui, certo? Então, ponto e vírgula 1. E se tiver algum erro, alguma divergência, 0. 0 representa o erro aqui, tá? Enter. Ele já fez aqui, tá? Vamos agora fazer para as outras. E onde já deu ND aqui é onde já teve divergência de dados. Então, a título da gente conferir a primeira informação aqui, ó, 45, 29, 34, 727. 45, 29, 34, 727, 54, 727,5. 54, 727,5. Então, aqui não houve discrepância de dados, tal que é a informação que foi lançada pelo financeiro da empresa com o que foi feito na instituição bancária. Aonde tem divergência, ele já acusou. E a gente vai tratar esse erro agora para demonstrar a divergência. Vou alterar a fórmula aqui, tá? A gente vai inserir mais uma função e vamos mesclar as fórmulas. Antes do PROC-V, a gente entra com se erro, ó. A fórmula se erro. Quando ele fizer a busca nas duas planilhas do PROC-V, se tiver erro, que é onde hoje houve discrepância de dados, ele vai retornar com o seguinte, ó, divergente ou não conciliado, fica a seu critério aí, tá? Vamos colocar aqui, divergente, ou seja, tem diferença nos dados, ok? Vou multiplicar, pronto, ó. Aonde estava aquele erro, ele já apareceu que tem discrepância, ele já identificou assim para a gente visualmente como divergente, tá? Vou só voltar aqui para a gente entender esse erro, ó. Erro de valor não disponível, ou seja, não está batendo, não está casando as informações de uma planilha com a outra, por isso que ele dá esse erro aqui. E uma vez que a gente insere a função de esse erro, a gente consegue colocar cá. Para melhorar um pouco esse visual, a gente vai mudar a cor de fundo aqui para identificar aonde tem as discrepâncias, tá? Aonde os valores estão inconsistentes. Vou clicar em qualquer célula, vou apertar Ctrl mais T, selecionou a planilha toda, eu vou entrar com uma formatação condicional em que eu vou entrar com uma nova regra, tá? Eu vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Por quê? Porque a gente quer que ele apareça a identificação visual na linha inteira, não só na onde tiver a palavra divergente, na coluna que tiver a palavra divergente. Então eu seleciono aqui e a formatação vai ser o seguinte:
Eu quero que a cor de fundo dele seja laranja. Deixa eu ver um laranja aqui. Marrom. Eu vou usar amarelo. Esse aqui, tá bom esse. E a cor da fonte eu quero que seja em negrito e branca. E eu vou usar a seguinte fórmula. É igual. Seleciona essa primeira célula aqui da coluna H com os dados, tá? Igual de novo, abre aspas, divergente, porque ele vai buscar nessa coluna F, na coluna H, na verdade, e a palavra divergente. Aonde tem divergente, ele vai marcar a linha inteira para a gente. Divergente. Fecha aspas. Só que você tem que tirar, quando ele faz essa fórmula, ele já fixa a linha e a coluna e a linha. Então você tira a fixagem da linha para que ele faça em toda ela, senão ele vai fazer só na primeira que eu estou escolhendo aqui. Por isso que eu tirei o cifrão. O cifrão é quando ele fixa automático, tá? Tanto a linha quanto a coluna. Então você tira a fixagem aqui da linha, porque daí ele faz a planilha inteira de uma vez. Do Enter, OK. Pronto, ó. Aonde tem a palavra divergente, na planilha inteira ele já identificou que tem discrepância, inconsistência nos dados. Ó. E é muita coisa que tem nesse exemplo aqui, tá vendo? Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu hoje como fazer uma conciliação bancária no Excel, como que funciona a conciliação bancária em planilhas de Excel. E essa é uma aula de uma função avançada, que a gente utilizou duas fórmulas mescladas e usou formatação condicional para poder identificar aonde havia a divergência dos erros em cima das chaves que nós criamos. Pessoal, volta aqui rapidão. Vou ocultar essa coluna. Essa daqui. Espero que tenha sido de bom proveito a aula de hoje. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Coloque aí embaixo nos comentários do vídeo aí a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. Participa lá do grupo de ajuda do WhatsApp. Se não for inscrito e valeu o teu joinha, se inscreve e ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula nova. Toda semana a gente tem vídeo novo no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Se quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro. Nós temos 3 opções de membros, cada uma com seus benefícios, tá? No final de março, agora a gente já está em março, para o começo de abril, a gente lança o nosso curso de iniciante leigo do Bubble. Tá? Vão ser mais de 100 aulas com acesso vitalício, valor popular e justo. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.